Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Pois é, gente, sexta-feira já, né? Sexta-feira, começando a noite. Vou começar o fim de semana bem, fazendo a nossa oração. A gente continua a leitura da nossa Bíblia. Hoje, vamos mais uma vez ver pelo Evangelho de Marcos, Marcos 4, a parábola do semeador. E mais uma vez eu vou explicar essa parábola para vocês de forma bem simples, para todo mundo começar a entender aí a Bíblia, sem firulas, né? Vamos lá? E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto deles com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que, se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, que dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medires, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando ao fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que se assemelhamos o reino de Deus?
Ou, com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e, sem parábolas, nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E dize-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é. Quem tem ouvidos que ouça, gente. Quem tem ouvidos que ouça. Quantos de nós temos ouvidos e não conseguimos ouvir, né? Quantos de nós vão ouvir essas palavras que a gente deixa aqui para vocês e que não vão conseguir entender, não vão conseguir ouvir? Porque entendimento, eu acredito que todo mundo tem, né? Mas quantos de nós não conseguem ouvir, não tem fé suficiente, acham que Deus sabe-se lá quem, perguntam quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí que tá, até o vento e o mar obedecem a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, o vento e o mar lhe obedecem? Você diz, não, hoje eu quero que chova, começa a chover. O mar, você diz para ele, não, hoje eu não quero que tenha ressaca, essa ressaca que está tendo aqui hoje na praia, não quero mais que aconteça. E ele para. E com o vento, acontece o mesmo? Você diz então assim, vento, pare agora, já, eu ordeno. Ele para? Ele não para. Mas até o vento e o mar obedecem a Cristo. Tudo obedece a Cristo. O mundo obedece a Cristo. E aí eu me pergunto, e quem você pensa que é para não obedecer a Cristo? Quem você pensa que é para não seguir os ensinamentos que Ele nos deixou? Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não desejar a mulher do próximo. E quando a gente fala mulher do próximo, são as coisas do próximo, são os bens do próximo, são aquilo que o próximo tem e que muitas vezes lhe dá uma parte, seja através de salário no seu emprego, seja um cargo que ele tem, e que você vai ficar almejando isso, o que é do outro. Pare e pense um pouco. O que você anda fazendo? Você se acha superior a Deus? Você se acha superior a Jesus Cristo? Quando você entender que você é filho dele e, portanto, não superior a ele, mas está logo aqui embaixo dele, ele está te olhando, ele é teu pai, você vai ver que a sua vida vai dar um salto espetacular. Você duvida? Tente por um mês, tente por um ano, tente até o Espírito Santo lhe tocar. E aí você vai ver. E vai se perguntar, por que eu não tive fé deste tamanho que tenho agora antes? A vida teria sido muito mais fácil até aqui. E se não foi, será a partir daqui. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha com ao menos uma pessoa para a gente fazer esse vídeo chegar
a mais pessoas, a pessoas que precisam ouvir a palavra. Ok? Isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Um excelente final de semana. Isso aí, amém.